Hello, everybody. How are you? I'm fine, thanks. Okay. Well, pessoal, é o seguinte. Estamos começando a nossa aula. Né? Que é essas aulas que não são chamadas de normais, que o certo é é que nós estivéssemos juntos, né? Mas infelizmente não é possível. Mas por enquanto vocês vão ter que ter estas aulas, né? Remotas, essas aulas à distância, tá certo? Vocês aí, nós professores aqui, mas com aquela mesma garra, aquela mesma vontade que vocês aprendam. E que vocês aprenderão, depende de vocês, né? Certo? O aluno bom, eu sei que vocês são bons, né? Eu sei que vocês são bons, então vocês têm que dar o máximo de vocês para que vocês aprendam, mesmo à distância, aprendam o conteúdo que a gente vai tentar passar e vocês vão tentar entender, certo? Pessoal, é o seguinte, nosso trabalho de hoje, nossa aula de hoje, vai se tratar de estratégia de leitura. Como vocês sabem, toda aula, começo de mês, primeiras aulas começa com um texto, que é o nosso eixo, que a gente já sabe que nós temos o eixo que é o read e o write, né? Que é o quê? A leitura e a escrita, ok? E para que vocês treinem esse eixo, a gente tem que trabalhar textos, tá certo? Então, a gente vai começar nosso trabalho. A gente já viu a unidade 1. No entanto, hoje vamos começar pela Unite 2, que é a unidade 2, né? Ok? Deixa eu ver aqui no livro aqui. Unite 2, tá certo? Make a difference. Quer dizer, faça a diferença. Unidade 2, certo? Open your book. Go on page 32, né? Abra a página 32. And look to the text, ok? Olha o texto, ok? Primeiro, pessoal, o que eu vou trabalhar com vocês é compreensão de texto, certo? Vocês vão precisar disso. Então, compreensão de texto, certo? Reading comprehension, certo? Agora eu queria pedir para vocês dê uma olhada nessas perguntas aí, reflitam sobre elas, tá certo? Faça uma boa reflexão sobre essas perguntinhas aí nesta página 32, tá certo? Em seguida tem um texto. Pessoal, é o seguinte, esse texto é o texto de leitura, não é atividade. Esse texto aí é o texto de leitura, é de onde vocês vão extrair as respostas das questões que eu vou passar a seguir, tá certo? Então, mas para isso, pessoal, a nossa aula é baseada em Scheme e Scanning. O que é isso, pessoal? Eu já falei para vocês. São estrutura de leitura, né? Está escrito aqui, ó. Aliás, estratégia de leitura, né? É os truquezinhos que a gente tem nos textos para a gente aprender a ler um texto em inglês. Às vezes que você pega o texto, você fica logo assombrado, tanta palavra que eu não conheço, tanta palavra... É um mundo desconhecido, né?
Quer dizer, você fica nem cego no meio do tiroteio. Pessoal, mas não precisa disso não, pessoal. Com essas técnicas, com essas técnicas de leitura aí, essas estratégias, que a gente chama de skim e scanning, certo? Esse scanning, você faz aquela leitura rápida, dá uma olhada no texto, olha se tem figura, olha o formato do texto, tá certo? Olha o título do texto. Em seguida, vem o skimming. Quer dizer, essa aí você vai pegar o texto mais detalhadamente, linha por linha, e vai fazer uma leitura, uma segunda leitura, né? Observando principalmente o que o texto contém, para que vocês tenham um norte do que vocês vão responder nas questões, tá certo? Pessoal, isso é muito fácil, pessoal. Como eu já falei para vocês, nós temos várias pistas para você destrinçar um texto em inglês, tá certo? Primeiro, título, formato do texto, certo? Fonte do texto, tá certo? Outra coisa, principalmente, eu ensinei para vocês sobre cognatos e falsos cognatos, né? Mas vamos falar dos cognatos. O que são cognatos? São aquelas palavras que parecem em português e em que a maioria dos textos em inglês, dos textos contém de 20, 30, até 50% de palavras cognatas, que são palavras que parecem com português e são. Tem aquelas palavras grifadas, tem aquelas palavras em negrito. Essas palavras deve ter muita atenção para elas, porque são elas que vão dar ênfase maior de uma compreensão do texto, certo? Pessoal, é o seguinte. Então, vocês vão fazer esse trabalho. Abram o livro de vocês aí na página 32. Olhem o texto, observem. Aquele que tem condição, porque eu já sei que eu tenho muitos alunos bons aí, que vocês são maravilhosos. Eu sei que vocês são maravilhosos, vocês do sétimo. Eu estou me referindo ao sétimo ano. Aos sétimos anos, né? A, B e C, né? Eu sei que vocês são alunos maravilhosos, certo? Eu sei que vocês têm muita vontade de aprender. E vocês vão pegar esse texto, não vão passar por cima não, vocês vão observar o texto, certo? Se possível, resolver as questões que eu irei falar daqui a pouco, as questões que vocês vão responder. Se der para vocês responderem sem traduzir o texto, tudo bem. Mas aquele aluno que tem mais dificuldade de traduzir o texto, de fazer a compreensão do texto, você pode traduzir. Vocês têm tempo demais. Pode traduzir para depois fazer a leitura e ver o que se pede. Só que é o seguinte, pessoal. As questões serão todas em inglês. E vocês vão ter que usar vocabulário, essas estratégias de leitura. Vão ter que usar elas para poder responder essas questões. Porque eu não vou traduzir, porque senão vocês nunca vão aprender a traduzir. Então, é uma forma de você pesquisar e usar essas estratégias de leitura, né? Palavras cognatas. Se não tem, você vai no final do livro, do vocabulário. Se você não tiver no final do livro, você tem uma N fonte de informação, de vocabulário, de dicionário, no Google, certo? Então, você tem várias formas de traduzir. Não traduz aquele que é preguiçoso, me desculpem. Mas aquele que se esforça, tenho certeza que vocês vão traduzir essas questões e vão fazer essa compreensão. Tá certo, pessoal? Então, o texto está na página 32 e as questões estão na página 33, tá certo? As questões. Sim, pessoal, nem todo mundo tem um livro. Eu vou mandar no grupo de vocês
as páginas do texto e dos exercícios. Os exercícios estão lá, né, sublinhados, né, com marcadores, tá certo? Então são essas questões que vocês vão responder corretamente, para que eu possa corrigir e também para que eu possa fazer a frequência de vocês e atribuir notas, pessoal. Porque aquele aluno que não fizer essa atividade, ele terá a falta e não terá a nota. E vocês precisam passar no final do ano, tá certo? Vocês precisam ter um retorno, aprender alguma coisa em inglês, tá certo? E o inglês é fácil, basta você buscar, porque, como eu já disse, vocês têm N fontes de como você aprender inglês. Veja no YouTube, veja no Google, tá certo? Veja lá no Google Tradutor, né? Outra coisa, pessoal, eu quero que vocês façam esse texto, procurem escutar ele, botar no Google, tá certo? Depois eu vou até fazer uma leitura com vocês lá no grupo de vocês, tá certo? Fazer uma leitura bem direitinho, mandar para vocês, porque eu também porque vocês também têm que, além de trabalhar a escrita e a leitura, vocês têm que trabalhar o listening, o speaking. Esses eixos também têm que ser trabalhados. Em inglês só se trabalha esses eixos, esses skills, que é as habilidades que vocês têm que aprender, né? Só se aprende se você buscar. Eu não estou aí com vocês para trabalhar, mas vocês têm como trabalhar. Você pega esse texto, bota lá no Google ou algum outro vocabulário, e você vai ler. Isso tem tempo, né? Agora não, certo? Para agora mesmo, para esta aula, o que eu quero mesmo são essas questões que vocês vão ter que responder, viu? Usando essas estratégias de leitura que eu já ensinei. Essas estratégias de leitura é o quê? Você vai olhar para o texto, fazer várias leituras, ver palavras cognatas, porque parece com português e são. Ver palavras grifadas. As expressões mais difíceis do texto, elas estão logo aí no livro de você, nessas páginas aí, estão, é um vocabuláriozinho de laranja, tá certo? Então, as palavras grifadas são as expressões mais difíceis do texto, e elas estão traduzidas aí no livro de vocês, na mesma página dos exercícios, tá certo? Então, pessoal, eu acredito que não vai ser difícil não, né? Vocês responder essas duas simples questõezinhas, né? Para que vocês obtenham a frequência e a nota para que vocês passem no final do ano, tá certo? E ficar exercitando. Pessoal, como eu já falei para vocês, inglês, se você passar uma semana, 3 dias até, você esquece 80%. Imagina nós que já estamos com 3 meses, né? Então, vocês vão dar um conselho para vocês. Peguem o livro de vocês, leiam, busque informações nesses textos, busque vocabulário, né? Porque, pessoal, sem o vocabulário você não vai a lugar nenhum, tá certo? Então vocês têm que ter esse vocabulário na ponta da língua. E você aproveita enquanto vocês são novinhos, que vocês podem decorar, tá certo? Eu até dou uma dica para vocês. Se você consegue decorar 3 palavras em inglês por dia, você num ano e pouco, você está falando inglês, pessoal. Isso é fato, viu? Sem contar que o inglês é essencial hoje, né? O inglês como disciplina e também não só como disciplina, mas também para que você tenha no seu dia a dia, porque hoje uma pessoa sem uma segunda língua não tem muitas oportunidades, né? Então, tentem, por favor, deixa a preguiça de lado. Vamos ter mais cultura, né? Porque país de primeiro mundo que tem cultura, as crianças aprendem fluentemente 3, 4, 5 línguas, né?
E nós só temos o inglês, que é uma disciplina super fácil, depende de cada um, tá certo? Facinho mesmo. Quer dizer, eu costumo dizer que o inglês é brincadeira de criança, né? Tá certo? Então vocês têm todas as ferramentas para aprender, porque você vai quem tem um computador e um celular, você tem o mundo nas tuas mãos. Você tem como trabalhar qualquer língua, certo? Mas nós vamos trabalhar principalmente o que eu vou propor para vocês daqui em diante. Vocês têm que, além dessas aulas, buscar outras fontes de informação, né? Dentro desse assunto, né? Principalmente no YouTube, que tem várias aulas, certo? E aí, como eu já falei, a nossa aula de hoje é sobre estratégia de leitura, que é o skimming e o scanning, né? A gente chama de inglês instrumental, para você trabalhar os dois jeitos, a leitura e a escrita, tá certo? Tá certo, pessoal? E vocês não podem ter preguiça de ver o texto várias vezes. Só lembrando, as questões para responder estão na página 33. Elas estão aqui grifadas. Depois eu vou mandar no grupo de vocês, né? De cada série, eu vou mandar, tá certo? Vou mandar o texto. O texto é para vocês tirar as respostas. Só é para responder a questão 5 e a questão 7. Essas que estão marcadas, tá certo? Eu vou mandar para vocês. E quem não tiver, se te conhecer um colega que não tiver acesso a essa informação, vocês passem essas informações que eu estou passando para vocês, para eles, tá certo? Porque isso aqui vai depender a frequência e a nota de vocês, para vocês passarem no fim do ano, tá certo? Olha, simplesmente 2 questões, tá certo? Então vocês têm essa capacidade. Agora, para ler essas questõezinhas, vocês vão usar essas estratégias. Ou dar uma dica para vocês. Vocês primeiro leem as questões, certo? Leem as questões, para depois traduzir as questões, para depois vocês ir buscar a informação dentro do texto, tá certo? É uma técnica muito boa. Você lê primeiro as questões, aí você vai no texto, vê o que aquela questão propôs, e você vai dar a resposta, tá certo? Ok? Tá bem entendido? Então, vai ser muito fácil esta aula, né? Porque a compreensão de texto, vocês têm vocabulário, vocês têm como traduzir os textos, então não tem desculpa para vocês não fazerem esse trabalho. E vocês têm quase uma semana para devolver esse trabalho, tá certo? Então, pessoal, e é para todo mundo devolver, porque a frequência é pela devolução dos trabalhos de vocês, tá certo? Aquele que não fizer vai ficar com falta, viu? A gente está orientado a isso, viu? Tá certo? Viu, pessoal? Então, minha galerinha lá daí do 7º ano, que eu adoro vocês, agora eu digo que não outro. I miss you, sinto saudade de vocês, certo? Mas a gente não pode estar junto, tá certo? Mas breve estaremos juntos, tá certo? Ok? Outro que eu queria falar. É o seguinte, que vocês não esqueçam o seguinte, que nós ainda estamos aqui de quarentena, com esse problema, né, muito sério que está passando no nosso país, nas nossas cidades. Eu queria fazer um pedido para vocês, tá certo? Até em inglês. Don't forget, certo? Stay at home. Fique em casa, ok? We'll be together soon, ok? Estaremos breves juntos. Em outra aula, ok?
Então, a minha mensagem era só isso. Peace. Bye.